A racionalização dos julgamentos é uma das metas da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais para dar maior eficiência, qualidade e satisfação dos usuários. Quais são os meios necessários para alcançar esse desafio? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, que é o novo Corregedor Geral de Justiça de Minas Gerais ao próximo biênio 2022-2024. Doutor Luiz Carlos, obrigado por nos atender e é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Prazer é todo meu. Obrigado. Bom, e é você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e também comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Luiz Carlos, o senhor assumiu então no dia 1º de julho, né? E passado a Corregedoria de Justiça para esse próximo biênio. Quais são assim os projetos, metas e desafios que o senhor tem à frente dessa função, dessa missão nova? Uma meta principal dessa nossa gestão é uma aproximação com os magistrados e servidores, né? O Corregedor-Geral de Justiça, ele é o gestor da primeira instância. Então, nada mais justo que nós nos aproximarmos de todos aqueles que nos ajudam a distribuir justiça e para sabermos, conhecermos os seus anseios, suas preocupações e, a partir daí, trilharmos o caminho que beneficie o jurisdicionado. Doutor Luiz Carlos, é uma interlocução importante, esse aperfeiçoamento constante, né, nas funções, no trabalho da Corregedoria, porque até pouco tempo tinha uma conotação meio disciplinar, né? Essa relação hoje é boa da Corregedoria com os magistrados, com as magistradas? Atualmente, o Corregedor-Geral de Justiça, ele é muito menos o censor, né, que normalmente era considerado, e hoje é mais um facilitador da prestação jurisdicional, né? As funções de orientação da Corregedoria e essa aproximação hoje em dia superam a questão disciplinar. É claro que também há essa função porque ela é determinada por lei constitucionalmente, mas hoje em dia, pensando no jurisdicionado, nós devemos estar próximos e orientar tanto magistrados quanto servidores. E uma dessas atribuições, como o senhor disse, é de fiscalização, mas o senhor pretende conduzi-la com foco na orientação. Como é que isso pode ser feito? Hoje em dia nós temos um grande problema no Poder Judiciário Nacional que é a informatização. Se por um lado nós recebemos vantagens, nós percebemos vantagens descomunais com o processo virtual, nós temos também, por outro lado, alguns problemas advindos dessa virtualização. Então, hoje em dia, nós temos um sistema que é o processo judicial eletrônico, PJE, que volta e meia apresenta intercorrências. E essa aproximação, essa transparência que nós pretendemos implantar na Corregedoria também vem em benefício de demonstrar, tanto para magistrados e servidores, o que está ocorrendo e o que o Poder Judiciário vem fazendo para melhorar esses sistemas processuais. Que até foi muito importante durante a pandemia, né, que não deixou com que o próprio judiciário travasse, parasse por conta disso, né? Exatamente. Na pandemia, nós tivemos um avanço muito grande, né? Por mais que isso seja paradoxal, com a pandemia, nós nos vimos obrigados a realizar atos que eram presenciais de forma eletrônica. Então, atualmente, nós temos que dar sustentação a essa realização e avançar nessa novidade. E essa ferramenta é importante, a tecnologia, nós vamos ter que conviver, aprender com ela e cada vez mais nos capacitar. Mas o senhor tem desafios também a respeito da operacionalização do processo, da prestação jurisdicional, né? A gente fala muito na racionalização dos julgamentos. Como é que isso pode ser feito e onde que está travado isso? Hoje em dia nós não podemos ter mais uma atuação tanto do magistrado como dos servidores como ocorria 10, 20 anos atrás. O número de processos aumentou de uma maneira enorme, então nós temos que racionalizar esse serviço. E como fazê-lo? Uma das maneiras é reunir as demandas que são semelhantes para que elas recebam uma decisão uniforme, em benefício não só da celeridade, mas também da segurança jurídica. E hoje nós temos mecanismos, né, como os incidentes de resolução de demandas repetitivas, os incidentes de assunção de competência, que permitem essa racionalização. Então, na Corregedoria, eu pretendo, em contato com os magistrados de primeira instância e também com o tribunal, com a primeira vice-presidência que faz a gestão desses precedentes, adotar essa sistemática para, com isso, agilizar o julgamento. Isso adotando, digamos, referências de decisão,
jurisprudência e também o que eles chamam de precedentes. Exatamente, são decisões tomadas por órgãos qualificados, aqui no nosso tribunal são as sessões cíveis, e esses julgamentos eles se irradiam para inúmeros processos, milhares de processos. E com isso a prestação judicial ganha segurança, porque é a mesma decisão para todos, e eficácia. E são ações, como você disse, semelhantes, repetitivas, que não dependem de muito aprofundamento, que ela pode ser resolvida ali numa situação que é comum a todos. Exato, são ações que serão julgadas coletivamente. Ainda que sejam demandas complexas, né, na matéria jurídica, a Câmara de Precedentes analisa todas as nuances do caso, profere uma decisão e essa decisão é obrigatoriamente seguida por todos os magistrados. Isso não se trata de engessar a prestação jurisdicional, e sim de dar segurança jurídica. Quer dizer, facilita e não tira a autonomia do magistrado e da magistrada. Exatamente. E ao lado dessas medidas, nós pretendemos também implantar uma central de triagem. Hoje nós temos, com o processo eletrônico, inúmeros servidores que terão as suas atribuições alteradas. Algumas atividades não mais serão exercidas. E são servidores qualificados que podem ser utilizados e devem ser utilizados para outra finalidade. A central de triagem é um órgão do Poder Judiciário que vai analisar as demandas a partir do momento em que elas são distribuídas e neste momento, apurar a existência das chamadas demandas repetitivas. É o que o senhor chama, então, de racionalização, trabalhar com mais eficiência para dar mais qualidade e mais satisfação também aos usuários. Exatamente. Né? Hoje em dia nós temos que agir com inteligência. Se nós não atuarmos com inteligência, o número de processos não permite que o juiz e os servidores atuem de uma forma artesanal como era no passado. Só para a gente dar um exemplo ao nosso telespectador, essas ações repetitivas estariam, por exemplo, mais enquadradas, mais dentro daquele âmbito do direito do consumidor, por exemplo, ou acontece em qualquer área do direito? Nós as conhecemos mais na área do consumidor, mas elas existem em inúmeras áreas, inclusive a minha área, que é o direito público, nós temos inúmeras ações, por exemplo, relacionadas a servidores públicos, que são ações exatamente idênticas, ajuizadas de forma atomizada por inúmeros servidores contra os órgãos públicos. Essas ações comportam, até em benefício do próprio servidor e também do Estado, uma decisão única para ser aplicada em todos os processos. Inclusive naqueles casos de ações predatórias, litigância de má-fé, tudo isso também se enquadra nesse... Isso, nesses casos especificamente, a central de triagem tem uma importância muito grande, porque essas ações que representam demandas predatórias, ou seja, aquelas ações que não visam a um objetivo para o próprio autor ou para o jurisdicionado, um objetivo identificado, essas ações serão apuradas na distribuição, ou seja, nessa central de triagem, e a partir daí o tribunal dará uma ação coletiva, uma ação semelhante para todas as demandas. E são muitas ações, doutor Scarzi, até mesmo recursos, né, que tem um único objetivo, de travar, impedir que o judiciário chegue a uma decisão, ficando ainda com a responsabilidade de morosidade, que não deu a resposta necessária. Exatamente. E esses recursos, eles também impedem que os demais recursos de causas até mais importantes, mais prementes para o cidadão, sejam apreciados com a celeridade que nós esperamos. E o trabalho do senhor deve envolver, que agora nós estamos chegando próximo de uma normalidade, com o controle maior da pandemia, o senhor vai ter que ter muito diálogo e viagens, né? Porque nós temos um estado muito continental, com 853 municípios, e nem todos têm uma comarca diretamente ali associada a ele, né? Exato. Nós temos no estado de Minas Gerais quase 300 comarcas e meu antecessor, infelizmente, em virtude da pandemia, não pôde travar esse contato pessoal durante um grande período, mas eu pretendo, sim, não só pessoalmente, mas também por intermédio dos meus juízes auxiliares, estar presente nas comarcas, porque, antes de mais nada, nós temos que apoiar os magistrados servidores que estão na linha de frente, enfrentando essa demanda processual cada vez crescente. E esses encontros não podem ficar apenas virtuais, é preciso encontrar ali face a face, é preciso passar. Exato, o contato pessoal é muito importante, né? Além da aproximação, e todos nós, no meu caso, eu fui juiz no interior por 10 anos e depois juiz na capital por mais 10 anos. Então, nós sentimos falta de ingressar no fórum. O fórum é a nossa verdadeira casa. Essa aproximação, né? Porque tem comarcas aqui que distantes uma das outras, né? E muitas vezes o juiz ou a juíza tem que deslocar por vários municípios, muitas vezes sozinho. A atividade já é solitária, a decisão é solitária, ainda fica muito sozinho. Exato, o juiz, a juíza que estão espalhados por esses rincões de Minas Gerais, muitas vezes sozinho com a sua própria
consciência para proferir o julgamento merece esse apoio e essa proximidade da Corregedoria Geral de Justiça. De forma geral, qual que é a avaliação que o senhor faz dos principais desafios hoje da primeira instância e qual que é a preocupação da nova gestão que se iniciou no mês passado? Eu acho que a grande preocupação ela diz respeito realmente à informatização. Como eu disse anteriormente, a informatização ela trouxe inúmeras vantagens, mas nós precisamos de um sistema que seja sustentável. Recentemente nós tivemos uma inspeção do Conselho Nacional de Justiça e tratamos desse assunto. Nós queremos conhecer quais os problemas que geram essa instabilidade no sistema e que gera um caos tanto para os magistrados, servidores, quanto para os usuários, advogados, procuradores, membros do Ministério Público, e conhecer essas dificuldades e melhorar o sistema, que é muito importante, já que é por intermédio desse sistema que nós teremos a possibilidade, um exemplo, de proporcionar cooperação remota nas secretarias, que é um outro objetivo da nossa gestão. Quer dizer, pode-se substituir aquela ausência de um magistrado, de uma magistrada numa determinada comarca por meio de comarcas próximas ou desse sistema que o senhor falou, remoto, né? Exatamente. Hoje nós temos, por intermédio do processo judicial eletrônico, a possibilidade não apenas do magistrado cooperar com o outro colega de uma outra comarca mais assoberbada, mas também nós podemos manter, e essa é a nossa ideia, uma secretaria em Belo Horizonte de servidores cooperadores que vão trabalhar remotamente daqui da capital nas comarcas do interior mais assoberbadas. E como o senhor mesmo disse, o senhor passou por 10 anos por várias comarcas, conhece as condições, a realidade que cada comarca tem, que cada magistrada tem para lidar com esse desafio da prestação jurisdicional mais efetiva, mais eficiente. Isso ajuda muito o senhor no trabalho de hoje, ter tido essa experiência judicante itinerante, como o senhor teve, né? Exato. Nós que somos magistrados de carreira, tivemos a oportunidade de passar pelas comarcas, trazemos essa experiência. Assim como os colegas que ingressam no tribunal pelo Quinto Constitucional, trazem também experiências muito importantes, cada um na sua atividade. Mas é inegável que o conhecimento e a proximidade com os fóruns do interior nos traz essa possibilidade de conhecer a realidade do juiz. Além disso, o senhor foi também juiz auxiliar da própria corregedoria, da qual o senhor hoje é titular, né? Exatamente. Isso ajuda bastante, né? Como eu digo, eu estou voltando para minha casa, onde eu trabalhei 4 anos com os desembargadores Rony Oliveira e José Francisco Bueno, e agora voltando como Corregedor-Geral de Justiça. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre os projetos que o senhor está idealizando, projetando aí para essa gestão, e também falamos aí de outras ferramentas importantes no uso da tecnologia. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou também pelo canal da Amages no YouTube. E envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Nós estamos conversando hoje com o desembargador Luiz Carlos Azevedo Correia Júnior, que é o novo Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais. E falando aqui sobre os projetos para esse próximo biênio, no sentido de trazer racionalização dos julgamentos, dando mais eficiência, mais qualidade e satisfação aos usuários. Doutor Luiz Carlos, então eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito desses novos projetos que possam facilitar, por exemplo, a execução das sentenças. O que o senhor tem em mente? No passado, quando o cidadão ganhava a ação, o caminho da execução correspondia ao oficial de justiça sair em campo procurando o patrimônio do devedor para ser penhorado e, com isso, acarretar satisfação do credor. Já há algum tempo, nós temos sistemas conveniados, né, que permitem, de forma eletrônica, que seja encontrado o patrimônio do devedor. Mas essa prática, ela acarreta um trabalho muito grande para a secretaria, ou até mesmo para os próprios magistrados, que têm que parar o seu serviço, entrar nesse sistema, digitar os dados, para aí sim tentar conseguir achar o patrimônio do devedor. O que nós pretendemos é também, com a utilização da força de trabalho que tem suas atribuições alteradas pelo processo eletrônico, criar uma central de recuperação de ativos, ou seja, servidores dedicados diuturnamente a acessarem esses sistemas procurando bens dos devedores das demandas judiciais. Com isso, nós iremos, além de tornar as demandas mais eficazes, nós iremos reduzir o tempo de tramitação das execuções, o que é um grande problema em todo o judiciário nacional. E vai aperfeiçoar aquele trabalho daquela central que tem essa competência de cuidar
dessas execuções judiciais, né? Exatamente. Hoje nós temos nas centrais do direito privado, das varas cíveis, um grande gargalo é encontrar patrimônio dos devedores. Com isso, nós tiraremos serviço dessas centrais, a centrais trabalhará no andamento dos processos, pois o outro órgão irá realizar essas pesquisas patrimoniais. E poderemos, inclusive, trazer processos do interior para que essa pesquisa seja feita na capital, também tirando o serviço e proporcionando que juízes e secretaria do interior atuem no andamento processual. São desafios enormes, né? Desde o acesso ao judiciário, julgar esses processos com o devido, né? O processo legal, o tempo razoável do processo, chegar a uma sentença, depois tem que cuidar da execução, né? Quer dizer, ciclo completo. Aí, exato, porque, infelizmente, às vezes, quando a pessoa diz, eu ganhei a demanda, ela ganhou a demanda, o que nós chamamos de processo de conhecimento, você obteve a sentença favorável, mas depois essa sentença tem que ser executada para que aquele bem da vida seja entregue ao autor da ação que foi vitorioso. E cumprir aí a justiça, né? Agora, o senhor falou a respeito da racionalização dos julgamentos, a questão das decisões vinculantes que facilitariam o trabalho dos magistrados e das magistradas. Existe alguma resistência a isso? O senhor até começou a primeira semana de trabalho fazendo um curso de gestão de precedentes. Explica um pouco melhor para a gente como é que isso vai funcionar. Eu acho que não há essa resistência na medida em que nosso sistema processual ele já é hoje estruturado em cima de precedentes. Nós temos decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, súmulas. E o que o novo Código de Processo Civil proporcionou é que os próprios tribunais estaduais também produzam essas decisões vinculantes, com isso observando a realidade de cada local. E eu tenho certeza que os juízes hoje anseiam também por essa segurança jurídica que gere a celeridade processual. Tenho certeza que não haverá resistência. E os precedentes podem ser revistos, não quer dizer que aquela decisão ela será eterna. Havendo fatos novos, nuances novas ou uma nova interpretação da lei, pode haver revisão desses precedentes vinculativos. A própria legislação sofre inovações, né? E é preciso levá-las ao conhecimento de quem está mais distante, né? Das comarcas mais distantes. Exatamente, essa comunicação ela é importantíssima. Não adianta o tribunal proferir as decisões se essas decisões não chegarem ao conhecimento dos magistrados de uma forma muito célere. E, para isso, a Corregedoria Geral de Justiça, como gestora da primeira instância, deve atuar fortemente. E quais são os mecanismos para tornar isso mais ágil, esse conhecimento? É uma comunicação diuturna com os juízes. É por isso que a aproximação da Corregedoria com os magistrados e servidores se torna cada dia mais importante. Esse diálogo ele tem que ser diuturno e o diálogo com uma via de mão dupla. Nós não vamos apenas prestar informação ao juiz, nós vamos receber também os seus anseios e tentar solucioná-los o mais rápido possível. Sobre a litigância de má-fé, como é que ela se caracteriza, como evitá-la? Existe penalidade para evitar essas aventuras jurídicas? Exatamente, a lei, o próprio Código de Processo Civil, ele permite que aquele ator processual que não haja com lealdade, com boa-fé, seja penado por isso. O novo Código de Processo Civil, ele igualou os atores da cena processual, mas ele exigiu de todos uma conduta leal. E aquele que não tem essa conduta leal deve ser apenado, até mesmo para prestigiar aqueles que são leais na condução do processo. Mas eu acho que faltam sanções, por exemplo, mais efetivas na própria legislação, para que, a eficiência prática que eu digo, né, para impedir a sucessão indefinida de recursos, que a gente sabe que só tem um objetivo de travar e impedir o resultado de uma ação. Eu acredito que a partir do momento que a figura recursal existe no ordenamento jurídico, aquele que dela faz uso não pode ser punido. O que os tribunais devem fazer a partir do Supremo Tribunal Federal e todos os demais tribunais do país é, com base em suas próprias decisões, impedir a eternização dos recursos. Até um detalhe, os recursos que são interpostos contra decisões que seguem os precedentes, eles são rejeitados monocraticamente, podem ser rejeitados monocraticamente, ou seja, não são levados a julgamento pelo tribunal, pela turma julgadora, e com isso a gente ganha tempo. Queria conhecer também os planos do senhor para esses serviços extrajudiciais, especialmente nos cartórios. Como é que está esse desafio? A Corregedoria Geral de Justiça também tem a função de fiscalizar o serviço extrajudicial, que são os cartórios de registros e de notas que prestam serviços ao cidadão. Nosso objetivo é conjugar
dois fatores. O primeiro é a celeridade da prestação de serviço, com segurança, porque o cidadão que procura o cartório, que deve procurar o cartório, ele tem o direito de receber um serviço seguro e com rapidez. E o segundo é que esse serviço também seja prestado com essas qualidades em todas as regiões do Estado. Nós sabemos que existem inúmeros cartórios deficitários, nós sabemos que existem regiões que não são atendidas de uma forma esperada, por isso, até mesmo que são cartórios em distritos, que não têm um faturamento muito grande, nós nem podemos exigir dos seus titulares essa celeridade, essa eficácia que nós gostaríamos que existisse para tudo. Mas nós temos também proposta para melhorar essa prestação de serviço. E esses documentos são importantes na vida do cidadão, desde o nascimento até mesmo o registro no obituário, por exemplo. Exato. Né? Todos os atos da nossa vida passam pelo cartório, né? O nascimento e óbito no registro civil, a aquisição de imóveis nos cartórios de notas e no registro de imóveis. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, uma atenção muito grande também com os notários e registradores que prestam um excelente serviço ao povo mineiro. Sobre a nova gestão, a nova administração do tribunal, tem um novo presidente, 3 vice-presidentes e o senhor atuando ali como corregedor. Quer dizer, a atuação do senhor é muito importante e ela precisa dialogar com todos esses segmentos, setores, para esse efeito ser alcançado. Como é que é essa relação, essa sintonia? Exato. Nós, no Tribunal de Justiça, a presidência, as vice-presidências e a corregedoria, cada uma delas tem as suas funções específicas dispostas no regimento interno. Mas é inegável que todas as atribuições, todas as nossas competências, ela tem uma finalidade única, que é prestar a jurisdição com qualidade. Então, se nós não estivermos irmanados e com o mesmo objetivo, quem vai ser prejudicado é o cidadão. E a atual gestão, tanto o presidente Arthur quanto todos os demais vice-presidentes e o corregedor, todos nós temos essa consciência que nós estaremos nesse biênio juntos com o mesmo objetivo. Pode haver alguma discordância que é natural num colegiado, mas, na verdade, o objetivo é único de resolver os problemas e prestar uma jurisdição de qualidade. Ainda no mês de julho, primeiro mês de gestão do senhor, o tribunal recebeu aquela visita à inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ. Como é que foi essa primeira experiência? É um trabalho semelhante ao que o senhor faz aqui também? Exatamente. O corregedor, ele fiscaliza os serviços judiciais e extrajudiciais. Então, nós vimos com muita naturalidade que a Corregedoria Nacional de Justiça venha fazer uma inspeção não apenas na Corregedoria, mas em todo o tribunal. E, na verdade, foi uma semana muito proveitosa. Nós tivemos um contato com os desembargadores, o conselheiro e os juízes e servidores que vieram realizar essa inspeção. E, na verdade, em muitos órgãos do Tribunal de Justiça, os conselheiros ficaram satisfeitos com a qualidade do serviço que prestamos e algumas práticas que nós realizamos aqui em Minas Gerais, inclusive, serão levadas pela Corregedoria Nacional a todo o Brasil. Obviamente, algumas desconformidades também foram apuradas, certamente serão solucionadas com rapidez pela atual administração. Pode até recomendar alguma melhoria nessa prática da prestação jurisdicional, mas muitas vezes levam práticas daqui para outros estados. Exatamente. Especificamente em relação à Corregedoria Geral de Justiça, nós temos um controle da remuneração dos servidores do extrajudicial que não são titulares, né, os interinos, que causou uma impressão muito boa na Corregedoria Nacional e que será levada para outros estados. E ainda sobre a gestão dos seus projetos, planejamentos, o senhor vai dar continuidade a algum trabalho que já está sendo feito pela Corregedoria anterior? Exatamente. Todos os projetos que já estão em andamento vão ser continuados. Isso, inclusive, na minha campanha Corregedoria Geral de Justiça, eu tive a oportunidade de mencionar isso. Eu acredito e tenho uma plena convicção que nenhuma administração é estanque. Quem começa olhando apenas para o futuro está desconsiderando uma história grandiosa que vem do passado. Então, todos os projetos da gestão anterior, do eminente desembargador Augustinho Gomes de Azevedo, serão continuados. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, como eu faço sempre aqui com os nossos entrevistados, a gente pede indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor tem para nós, por favor? Embora eu seja carioca de nascimento, mas mineiro de coração, o livro que eu indico, ele se chama A Capital da Solidão. O autor é Roberto Pompeu de Toledo. Esse livro é uma biografia da cidade de São Paulo,
desde o nascimento, na época do descobrimento, do seu nascimento, na época do descobrimento e do início da colonização do país até o ano 1900. E, além de gostar muito de história, também fiquei impressionado com a qualidade do livro, que é praticamente uma história romanceada. E nesse livro, para quem gosta de história, para quem gosta da formação do nosso país, nós vemos como que surgiu uma das maiores metrópoles do mundo, que é a cidade de São Paulo, desde que era um pequeno arraial no século XVI. Com certeza uma boa indicação. Muito bem, eu conversei aqui com o Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. Falamos aqui sobre as suas metas ao próximo biênio e como dar mais eficiência, qualidade à prestação jurisdicional. Doutor Luiz Carlos, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Para mim foi um prazer, estou sempre à disposição da Mais. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.